ter aula de fermentação. Vamos para a aula? E aí, gente? Hoje nós vamos falar sobre respiração anaeróbica, ou seja, o processo de fermentação. Tá? Nós vamos falar dos processos de fermentação mais comuns, tá? Os 3 processos de fermentação mais comuns. Então, bora lá para a nossa aula. A fermentação nada mais é do que a degradação parcial da glicose. Como nós vimos na aula passada, a glicose, quando a gente vai fazer toda a via, né, até chegar lá no ciclo de Krebs e depois na cadeia transportadora de elétrons, à medida que a glicose vem avançando, né, que ela sai da glicólise, onde quebramos ao meio, depois ela vai entrando lá na entrada do piruvato, que tira mais um carbono, no ciclo de Krebs, que os outros 2 carbonos são quebrados por cada piruvato, você tem a degradação total da molécula de glicose. Cada um dos 6 carbonos da molécula de glicose é quebrado e é liberada energia. Nesse caso, a fermentação é uma quebra parcial e ela vai acontecer simplesmente na ausência do oxigênio. Então, na presença do oxigênio, a gente tem uma degradação completa dessa molécula de glicose e na sua ausência, a gente tem a fermentação. Então, como a gente falou, a fermentação é a degradação parcial. Mas como assim degradação parcial? A degradação parcial é até a formação do ácido pirúvico. Como assim? Nós vimos a via glicolítica, né, a glicólise. A glicólise ela é uma via dividida em 2 etapas. A primeira que a gente já falou, reducional, segunda equacional. Ela é comum tanto para a respiração aeróbica quanto para a respiração anaeróbica. Professor, então isso aqui eu não vou continuar tendo que lembrar? Sim. Por quê? A glicose ela é quebrada, formando gliceraldeído, formando 2 moléculas de gliceraldeído, passa pela sequência e forma 2 ácidos pirúvicos ou 2 piruvatos. A mesma coisa que acontece na respiração aeróbica acontece na anaeróbica. Gasta-se 2 ATPs, todas as enzimas as mesmas, produz 2 NADH, vai produzir 4 ATPs e gastar 2 ATPs. Então, sempre. O saldo aqui também, saldo líquido, como nós já tínhamos conversado anteriormente, saldo líquido de 2 ATPs, 2 NADHs. Ok? Saldo bruto, 4 ATPs, mas gasta 2 e 2 NADH. Então, quando se trata de fermentação, quais são os tipos de fermentação? Bom, nós vamos dar enfoque a 3 tipos. Tá? Nós vamos dar enfoque aos 3 principais. A fermentação que a gente chama de fermentação alcoólica, a fermentação acética e a fermentação lática. Tá? A glicose entra na célula, ela vai passar pela glicólise. O que acontece? Entra 2 ADP, saem 2 ATPs. Na verdade, entram 4, mas é porque ele está fazendo resumido, tá, galera? Lembrando que ele já está botando resumo aqui. 2 NAD, então 2 NADH. Então, qual é o saldo líquido total da glicólise? 2 ATPs, 2 NADHs. Ok? Isso produziu quem? O piruvato. Se você for produzir o etanol, o que vai acontecer aqui? Esse piruvato, ou ácido pirúvico, é descarboxilado mais uma vez, sai um CO2, vira uma molécula chamada de acetaldeído, que o NADH daqui, olha, vem para cá e ele deixa o hidrogênio na molécula que acaba formando quem? A molécula de etanol, tá? Formando o etanol. Se formos formar o ácido acético, esse acetaldeído é retirado mais 2 hidrogênios dele e forma um ácido acético. Se a gente estiver falando da formação do ácido lático, o que vai acontecer? Simplesmente não há descarboxilação. O NADH entra aqui e deixa os hidrogênios na molécula do ácido pirúvico, que acaba formando o ácido lático. Ok? Então, nós vamos falar agora da importância de cada um dos mecanismos de fermentação e voltar a focar no que aconteceu, beleza? Então, a primeira fermentação que nós vamos estar falando é a fermentação alcoólica.
A fermentação alcoólica é um processo que pode ser realizado em alguns tecidos vegetais superiores, algumas plantas superiores fazem esse tipo de fermentação, por alguns fungos, principalmente leveduras e algumas espécies de bactérias. Por que eu destaquei as leveduras? Devido à sua grande importância econômica para a humanidade. Por quê? Um organismo fermentador muito utilizado pelo homem é a Saccharomyces cerevisiae, que é um levedo, que é o chamado levedo de cerveja. No Brasil, a fermentação do caldo de cana, a gente usa para produzir aguardente, mas também para produzir o nosso combustível, o etanol, o álcool etílico, que serve tanto para uso industrial quanto como mecanismo de combustível. Esse álcool etílico ainda ele pode ser utilizado na produção de bebidas alcoólicas, né, como cerveja, vinho, uísque, rum, gin. Isso vai depender de qual é o subproduto, qual é o produto da fermentação, quem que eles vão utilizar, tá? Qual é a substância que eles vão utilizar para fermentar, tá bom? Agora, sempre é utilizado quem? A levedura Saccharomyces cerevisiae. Isso aqui é uma microscopia eletrônica de varredura, dá para ver muito bem, por isso que está tão bonito assim, tá? Isso é a microscopia eletrônica, então é muito, muito perfeito, tá? Então, como eu já falei, o Saccharomyces, né, a Saccharomyces cerevisiae, ela também está relacionada com a produção de pães, de massas. Por quê? O fermento biológico, que a gente compra aquele freshman de saquinho, ou qualquer outro, ou aquele fermento biológico fresco, não é o pó royal não, gente. Fermento biológico nada mais é do que variedades de Saccharomyces. E daí, professor? Daí, que o que vai acontecer? Quando você joga esses Saccharomyces na massa, o que vai acontecer? O Saccharomyces vai pegar a glicose e vai converter essa glicose em álcool. O que é isso, professor? No pão tem álcool? Tem. Ah, mas eu não sinto o gosto do álcool no pão. Ele evapora quando está assando. Tá? Então, o que vai acontecer? Mas para que eles fazem isso? Porque durante o processo de fermentação alcoólica, a glicose é quebrada em piruvato. O piruvato, ao ser convertido em etanol, ele faz um processo de descarboxilação, liberando CO2. Esse CO2 ele cria bolsas de CO2 dentro da massa que fazem a massa crescer. Então presta atenção aqui, olha. Você tem aqui o pão. Vamos pegar uma receita de pão, né? Você tem lá 500 ml de água, 1 kg de farinha de trigo, um ovo, 20 gramas de fermento biológico fresco, 2 colheres de sopa de manteiga, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de sal. Quando a gente faz um pão, principalmente esses pães caseiros, você mistura tudo isso e você tem que deixar o pão crescer. O que é deixar o pão ou a massa crescer? Nada mais é do que a Saccharomyces vai começar a se alimentar de quê? Do trigo, que é amido? Não, é muito difícil de quebrar. O que o Saccharomyces vai procurar? O açúcar que você colocou na massa. Esse açúcar que você colocou na massa, ele vai quebrar esse açúcar e vai pegar a glicose, vai comer essa glicose. Vai pegar essa glicose e vai fazer a sua fermentação. Uma coisa que vocês têm que ter ideia é que o Saccharomyces, além de fazer a fermentação, ele também respira. Por isso que quando você faz um pão, você tem que sovar a massa para garantir que você vai tirar o oxigênio dessa massa. Para garantir que lá dentro não vai, no meio da massa, não vai ter oxigênio. E quando o Saccharomyces tiver que se alimentar, ele vai fazer fermentação. Ao fazer fermentação, o que vai acontecer com o Saccharomyces? Nada, ele simplesmente vai conseguir obter energia. Essa fermentação vai obter quantos ATPs por energia? Só 2. Só que o que eu quero? Eu quero a liberação do CO2. Esse CO2 vai fazer as bolsinhas de ar na massa e essas câmaras, essas bolsas de ar na massa é que fazem o pão crescer. Então, o que faz o pão crescer? CO2 liberado durante o processo de fermentação. Vai ter álcool na massa? Sim. O que vai acontecer com esse álcool?
quando o pão for assar, esse álcool evapora. É uma concentração pequena de álcool, tá? Então, e ele cria essas câmaras dentro da massa do pão, e essas câmaras dentro da massa do pão vão fazendo com que a massa cresça e fique fofinha. Beleza? Então, olha só, focando na fermentação alcoólica. A glicose, oriunda do açúcar, ela vai ser quebrada no processo chamado de glicólise igual da respiração, 10 sequências. Fosfato de um lado, fosfato do outro, quebra no meio, glicerol em 3-fosfato, uma série de transformações até você conseguir produzir 2 ATPs, 2 NAD e o ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico agora, ele é tóxico, ele precisa ser metabolizado antes de ser jogado para fora. O que a gente faz com ele? Nós, as leveduras aqui no caso, o que elas vão fazer com ele? Vão pegar esse piruvato e vão transformar ele em etanol ou álcool etílico e também vão liberar o CO2. Se nós estivermos focando na produção de cachaça, por exemplo, ao você pegar a garapa, né, que é o caldo da cana, adicionar a levedura lá, deixar fermentar, o foco da cachaça, para a produção da cachaça, é o quê? O etanol. O CO2, a fermentação deixa ela sendo liberada, esse CO2 vai sendo liberado, depois é filtrado, destilado e o álcool é purificado até você ter a produção da cachaça. Ou, em alguns outros casos, a produção do álcool combustível, mas aí é um mecanismo de destilação mais forte, tá? Para você garantir um álcool mais puro, tá bom? Outro processo de fermentação é a fermentação lática. A fermentação lática, ela produz um negócio chamado de ácido lático. E essa fermentação lática, quem vai promover ela? Bactérias, lactobacilos, protozoários podem fazer, fungos e todos os tecidos musculares animais, de modo geral, fazem isso. Tá? Nós produzimos ácido lático? Sim, nos nossos tecidos musculares. Há aplicações proveitosas para essas bactérias, esses germes nos laticínios. Os leites fermentados, manteiga, queijos, todos eles são produtos importantes e vêm a partir desse mecanismo de fermentação. Então, a gente, focando aqui, o que você tem? O que é a fermentação lática? A fermentação lática, a glicose, vai passar pela via glicolítica, como a gente já falou lá no início, produz 2 ATPs, produz 2 NADH, só estou pensando no foco, e piruvato, ácido pirúvico. O que vai acontecer agora? Entra o NADH aqui, NADH entra aqui, deixa o hidrogênio e acaba produzindo, transformando o ácido pirúvico em ácido lático. As bactérias vão secretar esse ácido lático ou as nossas células musculares vão secretar esse ácido lático. Tá? E para isso, a gente usa essas bactérias para a produção de iogurtes, para a produção de leites fermentados, como o Yakult. Tá? Por quê? O ácido lático talha o leite, ele vai coalhar o leite, ele vai talhar o leite, fazendo com que as proteínas do leite desnaturem e virem essa massa. Já do leite fermentado, eles usam outro tipo de fermento, que não vai fazer com que haja o talhamento do leite, mas é um leite fermentado também. Nas nossas células musculares, o que vai acontecer? O ideal é que as nossas células musculares façam respiração aeróbica. Façam a respiração aeróbica. Como nós já vimos, vai gerar um saldo de 38 ATPs. Uma quantidade de energia muito maior do que a fermentação, que só gera 2 ATPs. Tá? A fermentação só vai estar gerando 2. Ô, professor, então por que a gente faz fermentação lática nas células musculares? Se você não está com um preparo físico adequado, pode faltar oxigênio. Por quê? Se você não está com um preparo físico adequado, está gastando muita energia, o que seu corpo faz? Ele vai priorizar os órgãos vitais. Quem são os órgãos vitais? O seu cérebro, os músculos cardíacos, os órgãos do sistema digestório, são os órgãos vitais, pulmão. Então você precisa deles para estar vivo. Tá? Então o que acontece com as células musculares? Falta oxigênio para elas. Porque você não está com um preparo físico adequado, sua circulação sanguínea não está legal, então falta oxigênio. O que acontece? Para você não parar de se mover, o seu corpo, as células musculares,
passam então a fazer a fermentação lática para conseguir obter energia. É muita energia? Cara, ele vai gastar até mais energia, ele vai gastar mais glicose, mas vai obter ATP, tá? Qual é o problema? O problema é que o ácido lático ou lactato, que é a mesma coisa, tá, gente? Ele em excesso nas células musculares. Depois que você fez, por exemplo, faz um tempo que você não fazia esporte, de repente resolveu jogar uma bola. Chega de noite em casa e está com uma dor nas pernas, muita dor, até um pouco de cãibra. Por que isso? Por conta do excesso de ácido lático na corrente no músculo. O que tem que acontecer com esse ácido lático? Ele não pode ficar lá, ele vai causar dor, ele vai causar fadiga muscular. O seu corpo começa a drenar esse ácido lático, jogando esse ácido lático do músculo para a corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, esse ácido lático é levado para o fígado. No fígado, esse ácido lático é convertido através da gliconeogênese em glicose de novo e glicogênio e armazenado no fígado ou jogado na corrente sanguínea na forma de glicose e poder ser utilizado nos músculos posteriormente, que o músculo também armazena um pouquinho de glicogênio, ou ser utilizado ali na mesma hora na forma de glicose. Tá? Então a gente pode reaproveitar o ácido lático ou lactato depois, depois da atividade física, e isso drena esse ácido lático do músculo que estava te causando dor. Tá? Ficou claro aqui? Professor, mas a gente faz isso sempre? Você vai fazer isso se você tiver com uma circulação sanguínea não adequada. Por quê? Porque por mais que você pratique exercício, se você não está em forma, não está fazendo atividade física constante, o ácido lático vai acabar sendo produzido, porque vai chegar uma hora que você não vai ter oxigênio suficiente para manter a atividade física. Tá? Não vai conseguir. Aí, seu corpo, para manter aquele músculo funcionando e todos os órgãos vitais funcionando, ele prioriza os órgãos vitais. Para isso, o oxigênio vai ser levado para lá e os músculos que se explodam, façam a fermentação e aguentem o tranco da dor para depois. Beleza? O último processo de fermentação que a gente vai estar falando aqui hoje é a fermentação acética. A fermentação acética ocorre quando o etanol, obtido a partir da fermentação alcoólica, entra em contato com bactérias da família Pseudomonaceae, bem como da Acetobacter ou Glucanobacter. De modo geral, os mais usados são a Glucanobacter. Tá? Elas produzem um ácido acético mais eficaz, uma concentração maior de ácido acético. Essas bactérias, todas essas, transformam o etanol em ácido acético por meio de um processo de oxidação. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? A glicose, você vai ter a mesma via glicolítica produzindo os dois NADH, os dois ATPs. Todo o processo de fermentação, professor, só vai produzir dois ATPs? Só. Ácido pirúvico, por ação das leveduras, que vão produzir o quê? O etanol. Aí sim, essas bactérias, Acetobacter, vão pegar esse etanol e converter em ácido acético para obter energia. Só uma coisinha aqui, se você observar, não é essas bactérias que fazem o processo, elas usam o processo de fermentação a partir do etanol. Então, um dos maiores problemas das vinícolas, por exemplo, a produção de vinho, é quando o vinho vira vinagre. Por que quando o vinho vira vinagre? Uma vinícola não vai ter um local de produção de vinagre. Por quê? Porque essa bactéria, se contaminar todo o vinho, vai transformar todo aquele vinho em vinagre. Porque vai pegar o álcool que está dentro do vinho e vai converter esse álcool em ácido acético, avinagrando o vinho. Tá? Então, qual é a diferença aqui da fermentação acética para a fermentação alcoólica? Tem que ter uma ação das leveduras que vão produzir o etanol antes. Elas vão utilizar isso daqui para a produção do ácido acético. Beleza? Bom, a nossa aula era somente isso mesmo, tá? Só o processo de fermentação. Então, foco na fermentação. Fermentação produz quantos ATPs? Somente 2. Fermentação só produz 2 ATPs. Quem é mais eficiente, a fermentação ou a respiração? A respiração produz 38 ATPs com uma molécula de glicose. E a fermentação? 2. Então, respiração 38, fermentação 2. Então, a respiração aeróbica muito mais eficiente. Mas
alguns organismos, né, como é o caso, por exemplo, das leveduras, que são anaeróbias facultativas, ou as nossas células musculares, na ausência da respiração aeróbica, ainda pode obter energia na forma de fermentação, pelo menos não morre, continua tendo a produção do ATP, ok? Então, foco nisso. Outra coisa que cai demais no Enem são a relação da produção, por exemplo, da produção industrial, né? Quais são os fermentos utilizados na produção do álcool, produção dos pães. Direto cai uma questão do bendito pão. Tá? Apesar do amido ter carboidrato, a levedura vai atacar primeiramente o açúcar, porque ele está mais fácil na hora de extrair a glicose. Beleza? Continuem fazendo as atividades do SIGA e até a nossa próxima aula. Valeu! Sou um picles, gosto de comer picles. Picles!